tá? Vamos lá no WhatsApp lá, chamem a galera aí. Vamos ver se a gente consegue colocar mais pessoas. Tô achando muito baixo esse número aí, mas vamos, já começamos a gravação, vamos para a aula. Então, anunciando a aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre uma recapitulação sobre a crise da educação física e sobre o início desse movimento renovador pós-crise. E vamos concluir na aula de hoje com maior ênfase o outro lado da moeda desse movimento renovador da educação física, que é ancorado mais nas ciências humanas. Então, eu dividi, são coisas que se deram tudo durante o terceiro momento, tá? No terceiro momento da educação física, nós tivemos tanto a crise quanto o movimento renovador, tudo isso é terceiro momento da educação física. E o movimento renovador ele teve dois lados: as ciências psicobiológicas e as ciências humanas, tá? Só que os dois lados aconteceram ao mesmo tempo, né? Eu dividi a aula em dois por causa do tempo, por causa de uma questão didática, mas são coisas que aconteceram concomitantemente na história, tá? Nós estamos nos referindo tudo ao terceiro momento da educação física. Então, em resumo, tanto a aula da semana passada para vocês sobre a crise quanto à aula de ontem à noite, né, do movimento psicobiológico renovador da física, quanto à conclusão de hoje, que é o movimento renovador apoiado nas ciências humanas, essas três aulas compõem aquilo que nós estamos chamando de terceiro momento da educação física, tá? Vou compartilhar minha tela aqui para vocês, mas terceiro momento é baseado no quê, né? Naqueles autores, né? Neire e Nunes, no segundo capítulo do livro deles, que nós discutimos lá atrás, quando a gente começou a falar do primeiro momento da educação física, que era uma educação física ginástica, tá? Vocês estão enxergando a minha tela? Alguém pode confirmar por áudio, por favor? Vocês estão enxergando a minha tela? Sim. Sim, professor. Tá, obrigado. Então vamos lá, crise e movimento renovador da educação física brasileira, tá bom? Então, terceiro momento da educação física. Segundo quem, né? Segundo esses autores aqui, tá? Nesse livro especificamente, o livro é Educação Física, Currículo e Cultura, os autores são Marcos Garcia Neire e Mário Luiz Ferrari Nunes, ambos escrevem, então, esse livro, que nós não estamos usando o livro inteiro, porque o livro tem uma proposta de educação física nele, né, principalmente nos últimos capítulos, que fazem parte do quinto momento da educação física, de acordo com eles próprios. Mas eu estou me apoiando no segundo capítulo deste livro, que o segundo capítulo desse livro divide a história da educação física em 5 momentos. Esses são os 5 momentos aqui, ó, tá? No primeiro momento, né, a tradição e modernidade, né, o foco no currículo ginástico. E aí eu trouxe outra autora, a Carmen Lúcia Soares, para a gente falar o que foi a ginástica na educação física. E vocês podem associar muito as aulas da Iris aqui, tá? A Iris traz ainda mais autores, mais parte histórica. Vocês estavam vivenciando isso daí antes da pandemia, né? Infelizmente parou esse processo aí, né? O Corpo e Cultura acho que nem vai ter esse semestre. Enfim, espero que vocês possam fazer tudo isso no segundo semestre aí, não sei bem como. Mas para vocês entenderem bem o que foi esse primeiro momento da educação física, vocês lembrem-se da aula da Iris. Aí nós tivemos o segundo momento, industrialização e tecnicista, onde nós tivemos o currículo esportivista, tá? E apesar de eu estar usando essa divisão de Neire Nunes, né, dos autores Neire Nunes, nós sempre estamos trazendo para cada aula mais autores. Autores que não fizeram toda essa recapitulação histórica, mas que se aprofundaram num determinado momento. Então, nós trouxemos o Lino Castellani Filho para falar do currículo esportivista, a Kátia Cavalcante, daquele livro Esporte para Todos, e aí eu fiz um resumão desses 3 livros, né, do capítulo Neire Nunes, do capítulo do livro do Lino, do livro do Lino e do livro da Kátia Cavalcante, para mostrar para vocês que gradativamente o esporte foi substituindo a ginástica nas escolas, porque era um outro momento histórico, né? Era pós Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, a urbanização, um capitalismo crescente, uma globalização, e o esporte naquele momento passou a ganhar maior ênfase como símbolo de uma nação desenvolvida, como parte de uma política de pão e circo, né? Principalmente na época da ditadura, e como parte de uma mentalidade de descanso dos trabalhadores para uma maior produtividade industrial, tá? Tudo isso daí a gente falou lá
no segundo momento da educação física, lá atrás, já umas 2 semanas atrás. Bom, daí, na última aula para vocês, eu falei que quando o Brasil se redemocratiza, né, quando o Brasil volta a ser uma democracia, o que é uma democracia, né? É o governo com os poderes mais divididos. É o que nós temos hoje, né? Nós temos o judiciário, o executivo e o legislativo. Então, um poder equilibra o outro, para que não fique um poder muito concentrado na mão de ninguém. É um modelo de governo, a democracia, baseado na ideia que a gente não pode confiar em ninguém, né? Assim, tem algumas pessoas, por motivos variados, né? Algumas, a maioria delas por ingenuidade e falta de estudo, outras por motivos pessoais e interesses econômicos, e outras por pura falta de informação e ignorância, que elas vão defender modelos de governo altamente concentrados na mão de um grupo pequeno, né? Então você está vendo aí, em plena pandemia, tem gente pedindo a volta da ditadura, né? Então isso é muito estranho a gente escutar esse tipo de solicitação, porque é uma espécie de endeusamento do ser humano, né? Então a ideia de que existem alguns seres humanos que são que são extremamente confiáveis a ponto de você colocar todo o poder na mão dele. A democracia é o oposto disso. A democracia é o sistema que não confia em ninguém. Então, para isso, ela divide o poder entre várias pessoas para que um fiscalize o outro, né? Então, o legislativo fiscaliza o executivo fiscaliza o judiciário fiscaliza os outros dois. Então, você tem ali, né? É claro que nem sempre as pessoas executam a função como deveriam, né? Então, nós temos presidentes ineptos, nós temos deputados corruptos, nós temos juízes com viés ideológico, nós temos essas coisas, né? Só que daí o problema está na pessoa, no político, no juiz, não no sistema. Pelo contrário, o sistema existe justamente para que pessoas não estraguem, né? Um cara maldoso, um político corrupto, um juiz enviesado, um presidente estúpido, para que o sistema fiscalize, se precisar, troque essas pessoas, né? Como nós já fizemos no Brasil 2 vezes, por exemplo, dos 4 presidentes eleitos no Brasil pós redemocratização, 2 sofreram impeachment, né? Dos eleitos democraticamente diretamente, né? Porque o Tancredo Neves foi eleito pelo parlamento e morreu, e aí o Sarney assumiu, mas não foi eleito pelo povo. Então a eleição pelo povo começa, né, com o Collor, né? Então nós tivemos Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma e agora Bolsonaro. Dos 5, né? São 5 na verdade. 2 sofreram impeachment, né? O Collor e a Dilma. Então o sistema é um sistema feito para isso, para um fiscalizar o outro. Porque se você coloca poder demais na mão de um, ele transforma o país do jeito que ele bem quer e faz do que ele bem quer e ninguém fica nem sabendo, né? Então, por exemplo, as nações mais corruptas do mundo, em geral, são ditaduras, né? Porque quem é que fiscaliza um ditador? Quem é que fiscaliza alguém que tem todo o poder e que ninguém pode falar nada, né? Então, é uma ilusão achar que governos altamente concentrados em termos de poder seriam melhores. Tanto que no Brasil não deu certo, né? Nós tivemos 2 décadas de ditadura, até houve avanços na questão industrial em alguns momentos, né? Teve alguns ditadores brasileiros que investiram na indústria, houve uma urbanização brasileira, mas em compensação era um regime que a gente não tinha direito nem de expressão. É mais ou menos. Imagina o que acontece na China hoje. O mesmo sucesso da China no combate ao vírus, né, as tecnologias de segurança nacional, de populacional, que permitiu o controle do vírus. O vírus começou na China e eles tiveram menos mortes que bons países da Europa, que são muito menores, e que até os Estados Unidos, que supostamente deveria ser a nação mais desenvolvida no mundo, né? E como que eles conseguiram combater esse avanço do vírus? Porque eles são extremamente autoritários. Na China, se você estiver trocando mensagens pelo celular com algum amigo seu,
falando mal do governo, a polícia pode bater na sua porta e te levar para um preso. E lá o preso ele trabalha para pagar a própria estadia. Então, é praticamente se você discordar do governo, você vai para você vira um escravo. Você vira, né? Até a gente pode, não é uma questão agora, né? Assim, o modelo prisional não é em questão aqui, né? Não acho que o Brasil seja exemplo também, mas você ser condenado à cadeia porque você discorda do governo é o cúmulo, né? É a total falta da democracia, né? E é isso que acontece em regimes, e é isso que tinha mais ou menos no Brasil, né? Imagina, a gente espera que bandido mate pessoas, que bandido roube, né? Afinal de contas, a própria definição de marginal é quem está à margem da lei, é quem não cumpre as leis. Para isso existe a polícia, né? Civil, militar, para combater os bandidos, né? Pessoas que não seguem a lei. Mas quando o próprio Estado não segue a lei, quando quem deveria manter a ordem é o criminoso, né? E mata e sequestra, aí nós estamos lascados, né? E durante muito tempo o Brasil esteve nesse regime aí, que não podia ser questionado, que ninguém podia falar nada, que os artistas tinham que fazer críticas escondidos, né? A censura estava lá olhando tudo o que acontecia na televisão, no rádio, nas revistas, nos jornais. Então era um momento muito complicado. Quando a sociedade brasileira vai protestando, se cansando e os resultados da ditadura não são mais tão eficientes, os próprios ditadores do militarismo começam a entregar o poder de volta para os civis, né? Então há um governo de transição, acho que isso, de cabeça assim eu não sou muito bom, mas parece que o último general presidente do Brasil foi o Geisel, né? E aí ele faz esse movimento de voltar à democratização. Quando o Brasil volta a ser democrático, um monte de gente que estava calado começa a falar. E começa a criticar tudo aquilo que era mantido de forma autoritária pela ditadura. Isso acontece também com a educação e, consequentemente, com a educação física. Todo mundo começa a dizer assim, pô, essa educação física aí não serve para nada, essa educação física aí, ela é muito excludente. E só que todo mundo que era formado na educação física só sabia fazer aquilo, ensinar esportes, porque tinha sido formado para aquilo. Então a área entra em crise. E esse foi o tema da última aula, nós falamos sobre isso. Bom, o que acontece pós-crise, né? A crise ficou muito famosa a partir desse livro aqui, desse autor, né? Eu falei sobre ele na última aula, recomendei que vocês dessem uma olhadinha. Eu tenho em PDF para quem quiser, manda um e-mail pedindo. É um livro bem curtinho, tem umas 80 páginas aí, onde ele pede a necessidade de uma crise, tá? E o que acontece então? Os autores da educação física começam a escrever livros sugerindo novas formas de dar aula. É isso que nós estamos chamando de movimento renovador da educação física. O que é o movimento renovador da educação física, então? É essa resposta teórica de pensadores do campo da educação e da educação física tentando criar uma nova forma de dar aula, que não fosse excludente, que não fosse baseada somente nos esportes, que não fosse com uma ênfase na questão da competição, que não gerasse seleção, exclusão e trauma nas crianças, que o foco não fosse a participação em jogos escolares, a questão da vitória, uma outra educação física, tá? E não foi uma resposta só, foram várias, mais especificamente 4, tá? Então nós tivemos 4 respostas da educação física, né? Extremamente polarizadas. Nós começamos a discutir isso aí na aula de ontem, né? Então nós podemos dividir em 2 campos, tá? Depois eu volto nesses slides que eu pulei. Olha, nós tivemos dois campos divididos, assim, com 2 respostas em cada campo. As ciências psicobiológicas, elas deram sustentação para uma nova educação física, criando uma educação física desenvolvimentista e uma educação física psicomotora. Eu falei sobre isso na aula de ontem, eu vou falar aqui rapidamente de novo, mas quem quiser maiores detalhes, assista a aula que já está na plataforma acerca dessas modalidades. E também as respostas das ciências humanas, que é o que está à esquerda aqui, que é o que eu vou me concentrar hoje, tá? E veja, elas ficaram altamente polarizadas. O que é polarização? É disputa, cada uma se achando do lado certo, tá?
Para vocês entenderem bem o que é a polarização, nós estamos vivendo um momento extremamente polarizado desde a reeleição da Dilma, né? Então, o Brasil, disputas políticas sempre existiram, né? Grupos debatendo política, sempre existiu. Mas, com as novas tecnologias, como WhatsApp, Facebook, redes sociais, celular Android na mão de todo mundo, uh, ficou muito fácil transmitir notícias, inclusive transmitir fake news, né? Mentiras. Então, o celular passou a ser muito utilizado para discussão política e popularizou a discussão política, mas popularizou de uma maneira muito rasa, de uma maneira muito pouco profunda, né? Porque vamos lembrar, né? O Brasil é um país pobre, subdesenvolvido, com uma educação precária, com pessoas que têm dificuldade de fazer leitura do mundo, com pessoas que acreditam em qualquer coisa que elas recebem no Facebook ou no WhatsApp, né? Então nós temos, e olha que eu não estou nem tomando lado aqui, né? Eu estou dizendo para vocês da polarização. Houveram mentiras por todos os lados, inclusive eu não acredito que existam só dois lados. Eu acho que é muito mais complexo do que isso. Mas essas tecnologias popularizaram na cabeça do povo a ideia de que existem dois lados, esquerda e direita. E aí você vai torcer para um lado ou para o outro, como se você fosse, sei lá, torcendo para um time de futebol, sabe? E aí, sabe quando você né? No meu caso, eu sou São Paulino, e quando eu era criança, eu era fanático, assim, gostava, assistia. Aí tinha jogo na quarta, se o São Paulo perdesse na quarta noite, um jogo importante, Libertadores, alguma coisa, na quinta até faltava da escola, né? Tentava falar pra mãe que tava doente, porque não queria que tirassem sarro, né? Ou então, quando o adversário perdia, e aí você ia na quinta-feira, você ia, nossa, com sede para tirar sarro de todos aqueles que torciam para o time que perdeu, né? Então é esse sentimento que dominou a política brasileira, sabe? Essa coisa meio idiota aí de você vestir a camisa de um político ou de um partido, ou de, né, elegendo aí salvadores da pátria, pessoas que são santas. Esse lado mais raso, né, mais estúpido, mais ignorante da política, né? Ela tomou conta do Brasil. Se por um lado talvez isso seja interessante na medida em que poucas pessoas discutiam política e muito mais pessoas passaram a discutir, se por um lado talvez isso seja bom, por outro lado é essa discussão, né? Assim, bem imbecil mesmo, bem frágil, com pouco argumento, com pouca lógica, com pouca ciência e com muita corrente de WhatsApp, né? É um sentimento, é o pior sentimento possível para você discutir qualquer coisa relacionada à sociedade, né? Porque é pura paixão, né? E a gente sabe, todo mundo sabe, né? Eu lembro, por exemplo, que quando ia começar o Globo Esporte, hoje, né? Eu não tenho nada contra o Corinthians, né? Eu sou São Paulino, mas eu não tenho nada contra o Corinthians. Ao contrário, se o Corinthians está com um time bom e está jogando um jogo importante, eu vou lá e assisto e acho legal, né? Quando o Corinthians estava lá disputando final de Mundial, eu estava lá assistindo para ver, não necessariamente torcendo, né? Porque eu não torço pro Corinthians, mas eu estava assistindo o jogo porque eu estava achando interessante. Flamengo disputou o Mundial, eu fui assistir o jogo, né? Porque eu gosto de futebol acima de qualquer coisa. Mas quando é criança, que você está tomado por esse sentimento de paixão, eu lembro que quando ia mostrar a entrevista no Globo Esporte de jogador do Corinthians, eu mudava de canal, eu não aguentava escutar o Marcelinho Carioca falar, eu não aguentava, porque ele era o ídolo corintiano, né? E virou, mexeu, o São Paulo perdia pro Corinthians com o Marcelinho fazendo gol ainda. Aí eu queria morrer, né? Era tortura. Veja, isso aí, quando você tem 10, 12 anos de idade, tudo bem você ter esse sentimento, né? Você é uma criança, você está aprendendo a lidar com isso. Quando você é um adulto, aí é vergonhoso, né? É vergonhoso você se deixar dominar assim pela paixão e adotar lados. Só que me parece que por mais que a gente estude, a gente é muito suscetível a esse tipo de sentimento. Porque foi o que aconteceu na própria educação física. Olha que louco isso, né? Então, a educação física naquela época, né, nos anos 90 ali, né, começa nos anos 80 e avança para os anos 90, né? O terceiro momento não dá para precisar uma data, né? Mas o terceiro momento ele circula ali entre os anos 80 e 90. Então, nesse período, houve uma polarização, houve um racha, houve uma disputa entre quem era ciências biológicas e quem era ciências sociais.
E o que as ciências biológicas diziam, né? Eu vou passar rapidamente agora pelo que elas diziam. O que as ciências biológicas diziam é que a educação física, ela não era política. A educação física era neutra. A educação física cuida do movimento humano. O que interessa para a educação física é a performance e o desenvolvimento do corpo durante o movimento, tá? É isso que interessa. Então, não é a função da educação física se preocupar com sociedade, se preocupar com injustiça, se preocupar com política, né? Então, assim, não é que eles eram de direita, não é isso, né? Eles eram pessoas, né, no campo das ciências psicobiológicas que focavam na questão psicobiológica do corpo humano, com ênfase maior ainda na questão biológica. Porque a psicologia você ainda pode trazer um pouquinho para a psicossociologia, né? A influência da sociedade na psique humana, né? Então não era essa a questão mesmo. A questão era pensar o desenvolvimento do corpo humano no seu aspecto fisiológico, né? Biológico, e esse era o foco da educação física, tá? Então algumas figuras, se vocês quiserem entender melhor, né, esse movimento, não se esqueçam de assistir a aula que está lá já de ontem à noite. Mas, assim, falando rapidamente sobre algumas dessas pessoas, talvez um dos maiores expoentes seja o Dr. Victor Matsudo, né? Ele começou esse movimento no Brasil, ele era médico, ele cria o CBCE, Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, e ele cria com esse viés bem fisiológico. O CBCL é uma entidade que existe até hoje, né? Ele posteriormente ele ia ter uma rumada, uma guinada para as ciências humanas. Então, assim, ele começa a ser. Muita gente de ciências humanas começa a se filiar ao CBCE e o CBCE começa a mudar o caráter dele. E aí o Victor Matsudo, incomodado com essa mudança, ele cria o Selafisques, né? Que eu não sei a sigla direito, me parece que é Centro de Estudos Laboratoriais de Aptidão Física de São Caetano do Sul. Eu acho que é isso. Que é uma entidade muito importante que existe até hoje. O professor Otávio é filiado a ela, vocês vão ter aula com o professor Otávio. E ela existe até hoje para estudar o quê? Fisiologia do exercício, tá? Então, o Victor Matsudo, ele é um cara importante, tá vivo aí, fazendo pesquisa até hoje. E por esses dois motivos, né? Por impulsionar o Selafisc e por criar o CBSE. O CBSE, ele tem, assim, os seus grupos temáticos, ele também recebe estudos de fisiologia, mas o forte dele mesmo são as ciências humanas e educação física escolar. Como eu sou de ciências humanas, eu frequento todo ano, cada 2 anos, o Combrace, que é o Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, né? O Combrace, que é organizado pelo CBSE, e é o maior da educação física em ciências humanas e educação física escolar, é o maior, né? Então, quem gosta de temas como sociologia do esporte, antropologia do esporte, filosofia do esporte, educação física escolar, quem gosta desses temas, o melhor lugar para frequentar é o Combrace. A última edição foi em 2019, foi em Natal. E aí a gente foi com o grupo da FEFISO, foi acho que uns 15 alunos da FEFISO, foi bem legal. Fica uma semana, né? É sempre uma cidade bem legal e tal. Em 2021, né? Se o mundo voltar ao normal, né? Do jeito que está indo, está previsto para acontecer em Belo Horizonte. Vamos ver como é que vai ser isso daí, né? Já fica o convite para vocês aí, né? Se todos nós sobrevivermos, espero que sim, a essa pandemia, que a gente possa ir lá pro Combrace em 2021, tá? Um outro cara importante, ainda mais importante que o Victor Matsudo, é o Gotani. Ele traz uma concepção de desenvolvimento, ele faz o mestrado dele lá no Japão e ele traz uma concepção de desenvolvimento motor para a educação física, né? Todo o ensino de esporte antes do Gotani, ele era baseado no tradicionalismo do treinamento técnicas criadas dentro do próprio esporte. O que esses estudos que ele vai buscar lá no Japão mostram é que há uma forma de intervir nesse desenvolvimento humano, favorecendo a passagem de habilidades motoras básicas, como saltar, agarrar, arremessar, correr, abaixar, etc., para habilidades motoras complexas, né, ou maduras, avançadas.
que são as habilidades esportivas, né? Que normalmente elas combinam duas ou mais habilidades motoras básicas. Então, na visão do professor desenvolvimentista, o foco da educação física é pegar uma criança e desenvolvê-la do ponto de vista motor até o seu auge de movimento avançado, para que ela possa usufruir de todas as suas condições motoras na sua vida adulta. Esse é o grande foco. Veja, não tem nenhuma relação com sociedade, com política, com nada. Qual é o estudo aqui? O grande foco é o movimento humano, certo? E aí, uma outra perspectiva, eu explico com maiores detalhes na aula que está na saga. E aí, uma outra perspectiva é a psicomotora, a educação psicomotora, que ela ganha destaque com o médico e fisiologista e professor de educação física francês Jean Lebouche. Ele começa a escrever essas coisas já na década de 70, mas ele vai ficar famoso no Brasil nos anos 80 e 90, onde ele propõe que o movimento ele é uma ferramenta no avanço das capacidades cognitivas, sociais e afetivas das crianças. Então, veja, enquanto o movimento ainda é o objeto de estudo, tá? As ciências psicobiológicas, elas adotam como objeto de estudo da educação física o movimento humano. Por isso que são teorizações acríticas, que não criticam a sociedade, que não se preocupam com a questão social. Mas elas têm diferenças entre si. Porque enquanto aqui o foco é amadurecer o movimento humano, aqui é usar o movimento humano para amadurecer outras coisas, tá? E no Brasil, quem vai ficar muito famoso com esse viés psicomotor é o professor João Batista Freire, né? Ele tem esse livro dele, que é de 86, se eu não me engano, né? Tô falando tudo de cabeça aqui. Vocês podem verificar essas informações posteriormente na biblioteca. Mas é um livro da década de 80. O João Batista Freire, ele se torna professor da Unicamp, ele escreve esse livro, onde ele é muito influenciado, né, por Piaget, pelo próprio Gelebouche e por outros pensadores. Ele traz diversas influências, né, adquirindo aí o título de construtivista, né, ou professor global, ou psicomotor. Por que esse título psicomotor, né, ou global ou construtivista? Porque para ele o movimento é a ferramenta para construir conhecimento. Então, enquanto aqui o foco é o movimento, enquanto para o Gotani e os seus colaboradores, né, que são várias pessoas, né, ele é só o principal destaque, mas não tem só ele. Enquanto que para Gotani e colaboradores, o foco é deixar o movimento mais amadurecido possível, para os psicomotricistas, né, tanto o Gelebouche quanto no Brasil, o João Batista Freire, entre outros, tá? Tem muitos outros também, eu estou trazendo aqui só. A disciplina se chama Introdução à Educação Física, né? Então eu estou trazendo para vocês os principais clássicos. E aí a coisa se desdobra, né? Muitos outros autores, muitos outros pensadores, a coisa vai longe. Aqui o foco é usar o movimento para desenvolver a inteligência, que é o que eu estou chamando de cognição, as emoções, que é o que eu estou chamando de afetividade, e a socialização. Mas não a socialização crítica, tá? A socialização assim, ó. Ah, ele consegue conviver com os amiguinhos? Ou ele consegue dividir, respeitar as regras do jogo? Ele consegue se comportar na fila? Ele consegue respeitar? É esse tipo de socialização, entendeu? Não uma socialização no sentido de mudar a sociedade, mas no sentido de se adaptar à sociedade, tá? E a questão afetiva a criança é muito tímida? Ou ela é muito introvertida, muito agressiva, violenta, ela tá meio depressiva, é esse tipo de preocupação com a psicologia da criança. E na questão cognitiva é fazer, através do movimento, ela ensinar a pensar mesmo, ensinar lateralidade, o que é direita e esquerda, ensinar esquemas motores, ensinar a fazer cálculos, tudo através da educação física, tá? Então o foco não é o movimento é a ferramenta. O objetivo é o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, tá? Então são perspectivas parecidas, elas usam as mesmas ciências base, mas elas têm enfoque diferentes. Por isso que elas são, né, duas perspectivas diferentes, ainda que ambas estejam do lado das ciências psicobiológicas. E aí o foco de hoje, então, são as ciências
Desculpa, as ciências humanas, né? Eu já volto nos slides que eu pulei, eles estão numa ordem aqui que eu não gostaria, eu volto lá depois. O que diz os lados das ciências humanas, então? Lembram-se que muita gente disse que a escola ela era ruim para a maioria das pessoas, que ela ensinava as pessoas a se conformarem, a trabalharem bastante para outras pessoas que estavam usufruindo do trabalho delas. Bom, quem faz essa crítica são principalmente os autores marxistas, né? Nessa época de democratização, todo o pensamento marxista que era proibido volta. Hoje em dia estão querendo proibir o pensamento marxista de novo, né? Veja, eu não estudo marxismo, né? Mas eu vou tentar explicar o básico aqui para vocês, pelo menos para vocês entenderem do que se trata. De uma forma muito, muito básica, o que Marx e Engels defendiam, né? Porque eram duas pessoas que cunharam essa teoria. Elas cunharam a teoria de que a luta, o trabalho é o motor da sociedade, né? É a transformação, é a criação da cultura. O trabalho é a expressão da vida humana, né? E os modos como a gente trabalha, eles refletem o modo como a gente vive. Então, no capitalismo, algumas pessoas são donas dos meios de produção, são donas das indústrias, donas das fábricas, e outras trabalham para elas, né? Então, o que ele dizia é que o trabalhador ele estava alienado do produto do seu trabalho. Então, ele ia para a fábrica, cumpria o horário, executava uma parcela da produção que ele nem via o produto final e o produto final não era dele, porque ele trabalhava pelo salário. O burguês, né, o capitalista, o dono da indústria, ele vendia, comprava a força de trabalho e vendia os produtos, tirando então a mais-valia, o lucro em cima disso. Na visão de Marx e Engels, né, nessa teoria que ficou conhecida como teoria marxista, tanto Marx é um alemão que viveu no século XIX, tá? Então veja que ele morreu em 1883, mas as ideias dele vão ficar fortes mesmo no século XX. Por exemplo, tem a Revolução Russa, né, que vira comunista, a Revolução Chinesa, né, Mao Tse-tung lá faz uma revolução na China e também a China se torna comunista, né? Isso acontece em várias partes do mundo. Aí é esse comunismo que vai entrar em guerra fria com o capitalismo que nós discutimos nas aulas anteriores. Hoje o capitalismo venceu essa batalha, né? Não existe praticamente nenhum país comunista, tá? Quando as pessoas falam assim, Cuba é comunista, China é comunista, não é mais, né? Eles foram em algum momento, porque o comunismo não tem dinheiro, né? É assim, ó, todo mundo trabalha para o Estado e o Estado distribui os produtos. Então você não tem salário. Você vai para uma fábrica, trabalha, e aí o produto você recebe na sua casa, a comida, o carro, né? O Estado te dá essas coisas. Não tem salário, porque tudo é do Estado. Nada é, porque tudo é das pessoas. É a ideia de que o Estado representa as pessoas, então por isso que é comunismo, vem de comum. Todos os bens são comuns a todo mundo. Hoje não é mais assim, né? Claro que assim, essa herança autoritária gerada pelos estados comunistas, elas ainda a China é extremamente autoritária, a própria Cuba é uma nação autoritária, né? Por isso que tem gente que foge de Cuba, não quer voltar para lá. Então esse autoritarismo, ele é uma característica das nações comunistas. Mas hoje elas são todas capitalistas, né? Mesmo que você continue mantendo essa tradição hereditária, autoritária. A China, por exemplo, hoje é assalariado, né? É um país com capitalista, tá? Autoritário, mas capitalista. Então o capitalismo venceu essa luta aí. Mas durante o século XX houve uma disputa entre eles. E nos anos 80, lá na educação física, né? O que estava acontecendo nos anos 80 na educação física? O comunismo ainda não havia acabado no mundo, tá? Quando que o comunismo, assim, qual é o símbolo que a gente pode adotar como fim da união do comunismo? Eu acho que quando a União Soviética acaba, é um bom símbolo, ou a queda do Muro de Berlim, né, em 91, né? Fico arriscando as datas aqui, eu sou péssimo de memória. Mas em 91, quando cai o Muro de Berlim, que dividia a Alemanha Oriental
que era comunista, da Alemanha Ocidental, que era capitalista, e a Alemanha se une, né? Para mim, ali é o fim de qualquer divisão, a fim da Guerra Fria, fim da divisão do mundo em dois blocos econômicos, é o fim do comunismo, né? Mas antes desse fim, o Brasil, né, sempre atrasado, né, essas ideias elas estavam voltando, né? Por que estavam voltando? Porque então a ditadura não deixava essas ideias circular. Então, quando é eleito esse cara aqui, ó, o Tancredo Neves, o Brasil estava nesses valores de trabalhistas muito forte, né? Essas ideias marxistas, elas voltaram com força depois de 24 anos de ditadura, né? Então, por exemplo, o Leonardo Boff, que é esse cara aqui, ele começa a falar de uma teologia da salvação, né, um viés meio marxista dentro da Igreja Católica. Nós tivemos muitas greves, né, porque os trabalhadores estavam começando a se unir, e a união dos trabalhadores dá origem ao PT, por exemplo, né? Hoje o PT é símbolo de corrupção, né? O Brasil inteiro tem esse ranço do PT, depois de alguns mandatos aí, alguns casos de corrupção. Mas na época o PT estava nascendo como um símbolo de uma vida melhor para os trabalhadores, né? Os trabalhadores estavam se unindo, criando um partido que era deles, para não serem mais explorados pelos outros partidos, né? É claro que tudo isso é muito dinâmico, as coisas mudam, mas naquele momento o PT representava outra coisa. Então foi nesse clima, tá? Inclusive, eu não estou fazendo defesa nenhuma do PT aqui, tá? Eu estou mostrando o clima do Brasil nos anos 80. Como que o Brasil estava lá no final, entre os anos 80 e 90, né? Qual era o clima lá? E isso daí, na educação física, vai influenciar também. Então, assim, enquanto tinha pessoas na educação física que queriam ficar de fora disso tudo, que é o que eu expliquei para vocês lá com os autores das psicobiológicas, e tinha os autores que queriam uma educação física crítica, uma educação física progressista. E talvez o maior destaque seja, né, esses autores que eu vou apresentar para vocês. O Lino Castellani Filho escreve esse livro aqui, que faz uma crítica ao esportivismo, que eu usei para falar lá do segundo momento, né? Essas duas professoras, a Carmen Lúcia Soares, hoje ela é professora da Unicamp, e a Celi Tafarel, que é professora da Federal da Bahia, ou da Estadual da Bahia, as duas estão atuantes até agora. E esse cara aqui, que para mim é o maior epistemólogo da educação física, nós vamos voltar a estudá-lo, que é o Walter Brast. Desses quatro, tá? Quem continua marxista, até hoje é marxista, tal, porque o pensamento marxista foi sendo deixado de lado, né? Não só pelos conservadores, pelas pessoas de direita, né, que nunca estudaram, que sempre recusaram o marxismo, mas ele foi sendo deixado de lado também por boa parte do pensamento progressista, porque foram surgindo outros autores, outros pensadores. Porque vamos lá, né? Marx escreve a crítica dele lá em 1800 e, olha lá, ele viveu entre 1818 e 1883. O mundo era outra coisa, né? 100 anos depois, o mundo mudou muito. Então, outras pessoas escreveram sobre o mundo e as ideias marxistas começaram a ser deixadas de lado. Então, hoje você não tem tanta pessoa assim estudando marxismo quanto os comunista-fóbicos, né? Pessoas que enxergam o comunista até debaixo da cama, né? Que faz oração para não ser pego pelos comunistas, né? Porque eles comem criancinhas, etc, né? Tem toda uma lenda urbana aí rolando nos WhatsApp, né? Então, não existe tanto comunista assim, ou pensador, ou historiador, ou gente dentro desse viés filosófico, simplesmente porque as ideias ficaram ultrapassadas, né? Ficaram atrasadas, tá? Ainda que muita coisa ainda seja útil, tá? Bom, mas desses quatro, o Lino continuou comunistazão, ele ainda é bem, né, comunista, e essa Celi Tafarel aqui, ó, essa da direita, ela também ficou bem, bem forte no comunismo mesmo. Os outros dois, a Carmen Lúcia e o Walter Brast, estes nem tanto, né? Eles mudaram essas ideias, passaram a estudar outras coisas, né? Eles começam
a pensar diferente, né? Eles começam ainda críticos da sociedade, tá? Ainda pessoas preocupadas com uma outra educação física, mas não mais no viés marxista, usando outras fontes. Por exemplo, o Walter Bracht, ele tem escrito muito ultimamente a partir do Bauman, do Zygmunt Bauman, que é um sociólogo que faleceu não faz muito tempo, que nós discutimos no primeiro dia de aula, que cunhou o conceito de modernidade líquida. Então, o Bracht tem usado muito o Bauman, por exemplo, né? Então, ele parou de pensar lá atrás. Esses quatro juntos, eles escrevem esse livro aqui, ó, chamado Metodologia do Ensino da Educação Física, que é uma educação física baseada no materialismo histórico dialético, que é o nome científico para o pensamento marxista. Qual é a grande ideia aqui, né? É a ideia de que a educação física, a escola tem que conscientizar os alunos que eles estão sendo explorados pelo sistema capitalista para que eles deixem de ser alienados, se emancipem de uma ideologia do capital e sejam pessoas críticas para lutarem por melhores condições de vida. Essa é a ideia, tá? Basicamente é a ideia de que toda a escola tem que ser na formação de um sujeito crítico, de um sujeito que sabe fazer uma leitura do mundo, ver que ele está sendo explorado e lutar por um mundo melhor, por uma sociedade mais justa. E cada disciplina cumpre o seu papel. Qual é o papel da educação física? O que esses caras cunham aqui é a ideia de que a educação física não cuida do movimento humano, né? A educação física cuida da cultura corporal. E aí vocês vão se lembrar de todas as aulas que nós discutimos esse conceito de cultura corporal. Então, qual que é o grande foco da educação física? Ensinar a cultura corporal para os alunos, porque ao terem acesso à cultura corporal, eles se tornam mais conscientes do mundo que eles vivem. Consequentemente, eles se tornam mais capazes de enfrentar as injustiças do mundo. Então, alguém que foi bem formado, alguém que teve acesso, né, no campo da educação física, à dança, à luta, ao esporte, à ginástica, às brincadeiras, é uma pessoa que está melhor preparada, claro, pressupondo que as outras disciplinas também cumpram com as suas obrigações, está melhor preparado para enfrentar a disputa entre a disputa de classes, né? Quais são as duas classes? A burguesia versus o proletariado. Então, se eu sou proletariado, se eu sou um cara assalariado, né? Eu tenho que saber lutar pelos meus direitos, senão eu vou ser explorado aí pelos empresários, pelo capitalismo, né? Será que... bom, é uma ideia lá dos anos 80, tá? Ela tem um pouco ainda da sua utilidade, mas nós vamos ver nas próximas aulas que esse pensamento ele talvez esteja um pouco ultrapassado, porque a sociedade mudou muito. A sociedade não é mais aquela sociedade capitalista, né, da virada do século XIX para o XX. O mundo não é mais... Se vocês estão assistindo aquele The English Game, recomendo muito que vocês assistam. Tem na Netflix. Eu mandei áudio para vocês recomendando. Vocês vão entender muito o que eu estou falando. Aquele mundo ali era o capitalismo clássico. Tinha os nobres, os donos das empresas, das fábricas, e tinha os operários. Era essa. Então, Marx escreveu pensando naquele mundo. O mundo mudou, né, pessoal? Hoje nós temos, sei lá, nós temos empresário aí. Se eu abro uma lanchonete, eu sou empresário. E aí eu tenho um lucro da minha lanchonete com R$ 1.000 por mês, porque eu tenho que pagar imposto, tenho que pagar funcionário. E aí eu tenho um cara que trabalha para o governo, né, e ganha 40 mil. Um juiz ganha 20 mil. E aí o cara é executivo da Toyota, veja, ele é assalariado. Ele é executivo da Toyota, ele é assalariado. Ele não é dono da Toyota, ele é o trabalhador. E ele ganha 50 mil reais por mês. Então, o mundo mudou muito, né? Então, essas teorias, talvez, elas tenham ficado ultrapassadas. Mas nós vamos falar mais sobre isso nas próximas aulas, quando a gente entrar no quarto e no quinto momento. Um outro autor clássico que vai aparecer para também fazer uma crítica é o Eleanor Kunze, né? Com esse livro aqui, Transformação Didática Pedagógica do Esporte. Ele compõe, então o nome daquele currículo anterior que eu acabei de explicar é o currículo crítico superador. É a perspectiva, a abordagem crítica superadora da educação física escolar. O que o Kunze defende é a transformação, na transformação didática pedagógica do esporte, é a
teoria crítica emancipatória. Qual é a ideia? Emancipar o aluno da ideologia capitalista. Pô, mas não é a mesma coisa? Para vocês que estão começando a estudar agora, é praticamente a mesma coisa, tá bom? Conforme a gente for se aprofundando, nós perceberemos que tem pequenas diferenças. Então, por exemplo, enquanto o pessoal do crítico superador, né, aqui desse livro aqui, eles vão se inspirar principalmente num autor brasileiro chamado Dermeval Saviani, que é um professor que escreve no campo da educação. E o Saviani é marxista, ele lê Marx mesmo, né? Ele lê lá os livros O Capital do Marx. O professor Kunze, ele vai buscar a inspiração dele para a educação física na escola de Frankfurt, principalmente em Horkheimer, Adorno, Habermas, que são pensadores já de meados do século XX que leram o marxismo e continuaram o trabalho marxista, pensaram outras coisas, foram além, viram as limitações, né, do pensamento marxista, principalmente na questão da psique humana, questão psicanalítica, e propuseram outras coisas. Então, a concepção crítico-emancipatória do Kunze, ela tem algumas nuances que diferem da crítico-superadora, tá? Quando que nós vamos entender isso melhor, professor? Bom, quem é da licenciatura vai fazer aula de currículo lá no 5º semestre e aí vai entender bem a diferença entre uma e outra. Para vocês agora, nesse momento, interessa entender profundamente a diferença? Não. Interessa saber que surgiram respostas no campo das ciências humanas e que a ideia do Kunze era um pouquinho diferente, né? A crítica emancipatória era um pouquinho diferente do coletivo de autores. Esse livro aqui ficou conhecido como Coletivo de Autores, né? Porque está escrito em cima, porque eles não quiseram dar destaque para nenhum autor, porque eles escreveram a 4 mãos. Os 2 livros são clássicos da educação física. Quem tiver muito curioso e quiser muito saber a diferença entre um e outro, no meu canal do YouTube, a aula que eu dei para o 5º período sobre esses currículos está lá gravada e disponível. Você pode assistir uma aula inteirinha sobre o crítico superador e você pode assistir uma aula inteirinha sobre o crítico emancipatório, tá bom? Mas eu acho um pouquinho precoce no primeiro período você entrar nessas coisas aí, né? Não sei, talvez possa assustar um pouquinho. Mas se você se julga capaz e está interessado no assunto, e principalmente é da licenciatura, é bom ir lá buscar. Quem não é da licenciatura, não se preocupe com isso, certo? Bom, um outro destaque para encerrar a aula, então, é o professor Josimar da Olho. Ele já é um pouquinho posterior, né? Mas ele também faz parte desse movimento renovador da educação física. E o que ele vai fazer é trazer a antropologia para a educação física, tá? Ele se aposentou recentemente da Universidade de Campinas. Ele tá dando umas lives aí. Todos esses professores que eu falei para vocês, quase todos eles são aposentados. E aí acho que eles querem continuar estudando, eles ficam dando live no YouTube, no Facebook, né? Eles estão atuantes ainda, mas não mais na universidade, já são aposentados, né? E aí ele escreve esse livro da cultura do corpo, onde ele vai trazer a antropologia para a educação física, né? Vai trazer, então assim, muito do que eu falei para vocês sobre o corpo, sobre cultura, ele traz para a educação física, tá? É um dos caras que foram precursores disso daí. Já é um livro mais gostoso, fácil. Eu tenho em PDF, quem quiser, eu recomendo muito que leia esse livro. Bom, e esse foi o terceiro momento da educação física, né? Qual foi o grande problema, para encerrar a aula, qual foi o grande problema desse terceiro momento da educação física? O problema é que ficou muito teórico e ficou pouco prático. Houve muito movimento nas academias, houve muita explicação teórica, estudo, livros, mas na prática, nas escolas, a educação física continuou sendo esporte, quase sempre, né? Houve pouca modificação no campo prático, né? Isso aí vai começar a mudar posteriormente e ainda não mudou completamente. Por quê? Porque depende de uma ação do governo. Não adianta os acadêmicos escreverem livros se não tem política pública que trabalhe com os professores que estão na prática para colocar essas ideias em ação. Houve experimentos aqui e ali, por exemplo, o da Olho influenciou o currículo do Estado de São Paulo nos anos 2000.
Então, assim, houve avanços, mas na história tudo avança muito devagar, né? Não existem revoluções de um dia para o outro. E esse movimento da educação física está se renovando nas escolas, porque esse movimento renovador aqui foi nas academias, na intelectualidade, nas pesquisas. Chegar na escola, isso é um processo um pouco mais lento, tá bom? Vou encerrar a gravação agora.